na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus. Eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Ah, Senhor amado, eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar, Pai, nesta manhã, Pai, para proporcionar, Deus, esta comunhão com todos aqueles que se achegarem a Ti, Deus. Então, Pai, ouça a oração que este homem, que esta mulher faz a Ti. Pai, esta pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor, eu necessito ouvir Tua voz, eu necessito, Pai, receber do Senhor. Oh Deus, eu quero Te adorar, eu quero Te louvar, eu quero ter comunhão contigo, Deus. Pai, eu necessito dos meus olhos espirituais abertos, Pai. Eu preciso de renovação, eu preciso de avivamento na minha vida, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor. Derrama da Tua unção sobre mim, Senhor. Pai, me faça, Pai, um vaso cheio do Teu óleo. Oh, me faça um vaso cheio do Teu azeite, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor. Pai, eu quero beber desta água cristalina, Pai, que jorra do Teu trono, Senhor. Esta água que jorra do Teu trono, Senhor, eu quero beber desta água, eu quero beber da Tua fonte, Senhor. Eu quero me saciar em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Pai, coloca palavras na minha boca. Isso, peça ao Senhor. Deus, coloca palavras novas na minha boca. Pai, eu preciso de palavras, Senhor, para me aproximar de Ti. Oh, para ter comunhão com o Senhor. Sim, sim, Pai, sim, Deus. Renova a minha mente através da Tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, a Tua palavra é a água viva, é a água, Senhor, que purifica, é a água que nos lava, é a água, Senhor amado, que refrigera as nossas vidas, Senhor. Oh, vem abraçar esta pessoa, Espírito Santo. Vem abraçar este homem que clama, vem abraçar esta pessoa, oh Pai, que se humilha diante do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, remacima no de macho de mecanto, recebere macima no de mecanto, né? Ah, você que é batizado no Espírito Santo, ore nas línguas estranhas agora, porque aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Oh, meu irmão, minha irmã, é uma linguagem de oração que Deus te dá, é uma linguagem, a linguagem do Espírito do homem, oh, com o Espírito de Deus. Oh, recharemassure me canto, né? Ramatire macido no me canto, né? Bessiba no me canto, né? Oh, e você
recebe a edificação, você recebe a edificação. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, o Senhor pode te batizar agora. Ah, Senhor Jesus, Tu que és o batizador, batiza esta pessoa no Espírito Santo, esta pessoa que ainda não foi batizada, esta pessoa que ainda não foi cheia. Batiza agora, Senhor, batiza agora, Senhor, batiza agora, Senhor. Oh, você não pode ser tímido, você não pode ser acanhado na presença de Deus. Você não pode ser um crente profissional de igreja. Não, você tem que ser um adorador, meu irmão. Você tem que ser uma adoradora, minha irmã. Não seja um profissional de igreja, não. Um crente profissional. Oh, não, você tem que ser um adorador. Que é aquele que adora, é aquele que se achega, que adora em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e receba a glória, receba a unção, receba o poder, receba a virtude, receba o fogo de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Estavam os apóstolos reunidos naquele cenáculo, e de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e línguas de fogo caíram sobre eles. Oh, meu irmão, minha irmã, ainda que você não possa ver línguas de fogo agora, elas caem sobre a sua cabeça. Deus vai ungindo você, Deus vai capacitando você, Deus vai fazendo de você uma bênção, Ele vai fazendo de você uma bênção. Homens que tiveram o Espírito Santo foram homens vencedores, foram homens que testemunharam de Cristo. Oh, diante das piores circunstâncias, eles não temeram, eles não recuaram. Ah, meu irmão, minha irmã, se você for cheio do Espírito Santo, você não vai recuar, você não vai retroceder, você vai avançar, você vai crescer, você vai glorificar a Deus, você vai dar o verdadeiro testemunho que o Senhor espera de você, o testemunho que esse mundo necessita receber de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, remanamaxerebesoremecan, ramanamaxoremasimamnoremesuremicantone. Oh, aleluia, oh, aleluia. Rimanamashi, Rimanamashi, Remanamasi, Manamasi, Mericantone. Oh, toque em minha vida, Senhor. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Oh, toque em minha vida, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Oh, não tenha pressa em sair da presença de Deus. Não tenha pressa em sair da presença de Deus. Oh, aleluia. Seja edificado, meu irmão. Seja edificada, minha irmã. Oh, aleluia, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, remanabashede bedebese bandoremasi. Remandoremasi bedebecanto rechede bedebabodemesi bandore. Oh, redeberechede bedecede. Oh, aleluia, 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 aleluia. Remandoremesi dedebicandone sedeberechode. Oh, com a mão no seu coração agora. Toca. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Peça para Ele, toca em minha vida. Toca em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Oh, nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos aos Teus cuidados. Oh, Pai, mergulhamos nesse amor, Pai, profundo do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Louvamos a Ti, Pai, pela Tua presença. Oh, pela Tua unção, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Nós damos hoje, pessoal, início a um propósito que Deus colocou no meu coração ontem, que faremos nestes 5 domingos do mês de março, começando hoje. Nós vamos ter aqui os 5 domingos da abertura da visão espiritual. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Cada domingo, começando hoje, nós vamos entregar o pão. Vocês vão comer do pão. E por que comer do pão? Nós vamos ver aqui dentro do contexto da passagem bíblica dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e nós vamos ver que quando eles comeram o pão, os seus olhos espirituais foram abertos. Então, cada domingo, vocês vão comer do pão para que os olhos espirituais se tornem abertos. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 24. E eis que no mesmo dia, que foi o domingo da ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, que significam termas, águas quentes. Até hoje, pessoal, só curiosidade, só conhecimento geológico, né? Até hoje existem vestígios de que haviam lá locais de banho. Hoje essas fontes me parecem ter secado, mas existem ainda vestígios, ruínas de que havia lá um balneário. Tá? Então, Emaús significam águas quentes. Aí prosseguindo. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O 16 para nós. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então vamos parar aqui um pouquinho, pessoal. Isto aqui, como eu disse há pouco, foi no domingo da ressurreição. E eles, apesar de serem discípulos do Senhor, eles não estavam crendo verdadeiramente na ressurreição de Jesus. Eles não criam na ressurreição de Jesus. Esta era a grande verdade.
embora eles fossem discípulos. E uma observação, aqui não era um dos 12, tá? Porque os 12 não estavam aqui, os 12 estavam reunidos. Estes aqui, o nome, a Bíblia fala do nome de um deles, que era Cleopas, o outro a Bíblia não diz. Então não era um dos 12. Eles estavam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Olha, vocês viram, mataram o mestre, mataram o profeta, esse império romano, ele está pisando na gente. O que a gente pode esperar desse império romano? O que vai ser das nossas vidas? Eles vão acabar com a gente? Será que essa perseguição, será que essa maldade vai parar por aí? Será que não vai alcançar a nós também? Então, a conversa entre eles não era uma conversa assim muito agradável, né? Não era uma conversa muito leve, porque eles estavam impressionados, eles estavam chocados com o que havia acontecido, eles estavam com medo, essa era a verdade, eles estavam impressionados, impactados com o que havia acontecido. No entanto, como diz aqui a Escritura, Jesus já havia ressuscitado. Isso aqui foi o domingo da ressurreição. E Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas como que Jesus, ele caminharia com esses homens que sequer estavam acreditando na profecia acerca da sua ressurreição? Irmão, eles eram discípulos, eles faziam parte, não é, daqueles que viviam próximo de Jesus. Então, era como, entenda bem, a grosso modo, como se Jesus tivesse, de fato, tinha um compromisso com eles, e tivesse uma dívida, tivesse uma pendência, de ter que mostrar para eles aquilo que ele disse que faria. Então, mesmo eles não estando bem espiritualmente, Jesus se aproximou deles, e começou ali a caminhar junto com eles. Mas a revelação mesmo de Deus para nós, é o que nós lemos no último versículo, onde começa. Mas vamos ler novamente. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles estavam tomados por uma cegueira espiritual. E embora fosse o próprio Mestre, embora fosse o próprio Cristo que ali estivesse, eles não eram capazes de perceber, de reconhecer que era Jesus quem estava ali. Pessoal, a pessoa que tem a cegueira espiritual, uma das manifestações, dos sintomas, uma das evidências, dos prejuízos que uma cegueira espiritual causa na vida da pessoa, é a pessoa não reconhecer quando Jesus está passando pela vida dela. É a pessoa perder a grande oportunidade que Deus dá a ela. E como que isso se dá, pastor? Nós sabemos que Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ou seja, é a palavra viva de Deus. Repita comigo, Jesus é a palavra viva. Amém? Jesus é a palavra que se encarnou. Então você está num culto, por exemplo, como esse, e você está ouvindo a pregação que eu estou fazendo. É a pregação que eu estou fazendo. Mas tem um momento que a palavra se abre para você, e você sabe que é Deus que está falando com você. A partir daquele momento, não é propriamente a minha voz que te impressiona, não é a minha gesticulação aqui, a partir daquele momento, é aquilo que Deus está falando com você, que prende a sua atenção. Jesus está passando, naquele momento. E a pessoa que ela está acometida pela cegueira espiritual, ela não percebe isso. E naquela palavra que ecoa do céu ao coração dela, está a bênção que ela precisa, está a libertação, está a cura, está o milagre, está a salvação da alma dela, porque a alma dela pode estar perdida, dominada pelo vício do pecado, não é? Por qualquer mal. E naquela palavra que é Jesus, aquela palavra que veio do céu,
não do homem, do Eric, mas do céu. Ali está a libertação, mas ela está tão cega espiritualmente, que a palavra passa por ela, vai embora, e ela não percebe. E ela não dá um amém, ela não dá um glória a Deus, ela não diz eu recebo, não é? Não que essas expressões sejam necessárias, entenda, mas o que eu quero dizer, a pessoa não percebe. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Jesus estava ali na frente deles, mas eles não o conheceram. Eles não o conheceram. Então, a cegueira espiritual, primeiro, ela faz com que a pessoa perca o momento de ser abençoada. Tá? E aquele momento ali, a palavra vem, passa por ela e ela não percebe. No versículo número 17, e ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Para aqui um pouquinho. Veja, eles não disseram o Messias, o Cristo. Eles disseram o quê? Um profeta. Sabe por quê? Porque eles não estavam certos que Jesus era o Messias. Cegueira espiritual. Eles não tinham aquela certeza, os olhos espirituais dele ainda não tinham sido abertos para eles realmente reconhecerem que Jesus, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E para algumas pessoas, pessoal, ainda que estão dentro da igreja, Jesus, quem foi Jesus? Jesus foi um homem que viveu aqui nesse mundo. Jesus, ele passou por aqui, foi um homem bom, um homem que fez só praticou a bondade, ensinou coisas boas, mas elas não ainda têm Jesus como o seu Deus, como o seu Salvador, como o seu Senhor. Jesus para alguns ainda é aquela figura que está lá esculpida, não é? Ou pintada, que está lá moldada lá num crucifixo, na parede, no peito, não é? Enfim, na imaginação daquele homem, né? Cabelos compridos, como alguns imaginam que ele tinha, e aquelas vestes, tal. Então, meu irmão, mas elas não reconhecem ainda Jesus como seu Senhor. Elas não reconhecem ainda Jesus como Messias, não reconhecem Jesus como seu Salvador. E elas, por conta desta cegueira espiritual, elas não consagraram suas vidas a Jesus. Elas não entregaram as suas vidas a Jesus. E isso também é uma cegueira espiritual. É óbvio que Jesus sabia de tudo que eles estavam falando, e muito mais ainda do que tinha acontecido, horas. Não faria sentido pensarmos numa dúvida que Jesus tivesse do que eles estavam falando, do que tinha acontecido. Mas Jesus queria que ali eles abrissem o coração, que eles expusessem tudo o que estava mal resolvido dentro deles. E é o que você precisa, você tem que ter essa comunhão com Deus, e você tem que dizer para Deus tudo o que se passa dentro de você. E segundo ponto dessa cegueira espiritual, né? É não reconhecer Jesus como um Salvador, como Messias, como Filho de Deus. E por conta disso, não entregar o coração, não consagrar, não se oferecer a Ele completamente. Seguimos aqui no versículo 20. Tem mais. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E olha o 21, vamos ler. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel,
Mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Veja, a cegueira espiritual gerada pela frustração. Frustração. Eles estavam frustrados, sabe por quê? Porque eles pensaram que Jesus era uma espécie de revolucionário. Era alguém que ia liderar um grupo de revoltosos, né? Um grupo de revoltosos contra a imposição do Império Romano e a libertar Israel da dinastia lá do imperador de Roma. Eles entenderam errado. E assim, pessoal, há pessoas que elas estão cegas espiritualmente por conta de uma frustração. Talvez algum dia, uma oração que elas fizeram e que não foram atendidas. Poxa, eu orei, eu acreditei, esperei que Deus fizesse um milagre, que só você, só esse alguém aqui pode dizer o que é, né? Coisa grande ou coisa pequena, e Deus não fez, e a partir daí essa pessoa se tornou frustrada. Eu conversava um dia desses com o pastor Ivanildo, e disse que lá na Paraíba, teve um caso que chega a ser assim, cômico, né? Se não fosse trágico, se não fosse também trágico. A mulher, ela simplesmente disse que não iria mais na igreja, porque Deus não curou o gatinho dela. Ela orou pelo gatinho dela, o gatinho dela foi curado, ela desanimou, não vou para a igreja não, estou triste, perdi a fé, meu Deus do céu. Frustração. Outras pessoas, pessoal, eu penso, elas pensavam talvez, eu estou falando isso para você, isso pode não ter muita correspondência, muito significado, que não é no seu caso, mas veja lá, tem casos e casos. Tem pessoas que elas pensam talvez que na igreja, os irmãos da igreja, iam assumir o problema delas. Tem gente que acha que às vezes ela vai encontrar na igreja alguém que vai assumir a responsabilidade pelo problema delas, e não é assim, pessoal. A gente resolve as coisas com Deus. A gente resolve as coisas com a palavra de Deus. Não espere encontrar um Salvador, não. Seja na igreja, seja na política. Não tem esse Salvador. O nosso Salvador é Cristo. É Ele. Não espere do homem mais do que aquilo que você deve, não. Que você pode. Não espere do homem mais daquilo que você pode. Eu pensava que a igreja ia me acolher. Eu não sei que tipo de acolhida que algumas pessoas querem. Já teve pessoas estou dizendo com toda sinceridade, Jesus está aqui, sabe que eu estou falando a verdade. Já teve caso da pessoa chegar, eu atender a pessoa no gabinete, que me recordo, não foi uma vez só não, e orar, e fazer visita, e a pessoa sair da igreja dizendo que ela não foi acolhida. Eu não sei o que a pessoa espera da gente. Quer que cresça uma asa nas nossas costas, vira um anjo e sei lá o que, eu não sei o que a pessoa espera. Então, às vezes, tem pessoas que se tornam cegas espiritualmente por causa de uma frustração, né? De uma decepção, algo que viram, que as impressionou, que fez com que elas perdessem o foco, né? Fez com que a visão espiritual delas fosse distorcida. De repente, um escândalo que presenciaram na igreja. A igreja tem escândalo? Tem, meu irmão, tem. Vem cá, você acha que existe uma igreja que não tenha, que possa não ter? No meio dos 12 discípulos tinha um que era ladrão. Tinha um que era ladrão, que metia a mão na sacola da oferta. Quem era esse, pessoal? Judas. De 12 era ladrão, né? No meio daqueles que andavam ali pertinho, que sentiam o cheiro de Jesus, ali tinha um que era ladrão. Então, nós temos que olhar para Cristo. Então, tem pessoas que por causa desse desapontamento, ficaram cegos espiritualmente, né? E o que mais que diz aqui? Olha só, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Preste atenção, isso aqui, interessante isso aqui, curioso, nunca havia tido esse entendimento. A cegueira espiritual que aqueles homens estavam, pessoal, não permitia que eles acreditassem na mensagem trazida pelas mulheres. Verdade. As mulheres foram ao túmulo, foram lá levar especiarias, como era do costume da época, banhava-se o corpo, tal, até porque os judeus acreditavam, né, talvez muitos aqui não saibam disso, eles acreditavam que até o terceiro dia o espírito ainda continuava no corpo. Era uma crença popular. No entanto, só fazendo um parênteses aqui, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que dia que Jesus ressuscitou Lázaro? No quarto dia. Né? Para quebrar, não é, o paradigma da religião. Não existe isso. Até para a crença religiosa não havia a menor possibilidade. Morto já é impossível ressuscitar. Quarto dia, o teu espírito não está mais no corpo. Jesus foi lá e ressuscitou. Então, havia o costume, então até os primeiros dias tinha um tratamento, tal, davam um acompanhamento. E as mulheres foram lá, não encontraram o corpo de Jesus, tiveram a visão de anjos, que diz que ele estava vivo, que havia ressuscitado, não estava mais ali. Elas saíram do túmulo, quando estavam voltando para Jerusalém, né, elas encontraram com o próprio Cristo diante delas. Olha só, então, quando elas foram anunciar lá onde estavam os discípulos reunidos, eles não creram não. Tanto que o Pedro falou assim, deixa eu ver se é verdade. Foi lá, mas não acreditou. Ele correu lá, quando ele chegou lá, ele viu o lençol dobradinho lá, mas não viu o corpo de Jesus, e não encontrou Jesus, não encontrou o anjo. Então, quer dizer, a cegueira espiritual deles não deixava que eles acreditassem na mensagem trazida pelas mulheres. E às vezes tem pessoas, a verdade é essa. Você vê, né? Eu estava me preparando para entrar aqui para o culto, não estou falando isso para a queda dos irmãos que estavam aqui cantando, não, porque às vezes você fala uma coisa positiva, você foi bem e tal, porque a mensagem foi boa, a abertura foi abençoada, a pessoa cai. Deixa o orgulho entrar. Mas eu estava lá, estava sentindo a presença de Deus. E uma irmã aqui abrindo a reunião, às vezes a pessoa tem um preconceito. Eu não aceito uma mensagem pregada por uma mulher, uma reunião aberta por uma mulher. E levando para o outro lado, estendendo esse entendimento. Às vezes tem pessoas que acham que a única igreja, a única denominação salva é a denominação deles. Não, porque a minha igreja é a igreja que vai para o céu. E o resto, e as demais igrejas, vai tudo para o inferno. Misericórdia. Eu não sei se é verdade isso, né? Isso é muito estranho isso, mas conta-se que uma vez tinha um líder de uma igreja, não vou citar o nome, óbvio, né, que estava lá o demônio manifestado lá. E ele perguntou para o demônio, demônio, de quem é a igreja tal? Ele falou, é minha. Estão vendo, pessoal? E a igreja tal? É minha. Olha aí, estão vendo? Abra os olhos, povo. E a igreja tal? É minha também. Está vendo, pessoal? E essa igreja aqui, de quem que é? É minha também. Não crê nele não, pessoal, que ele é pai da mentira. Não sei se é verdade isso, mas essa história é antiga. Desde que me converti e comecei no ministério, eu ouço essa história. E às vezes a pessoa pensa, não é só a igreja dela. Não existe isso, pessoal. Então essa cegueira espiritual não deixava que eles acreditassem na mensagem trazida pelas mulheres. Havia um preconceito ali. Né? E o que mais que diz aqui, pessoal? Versículo 25. E ele lhes disse, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. A raiz, pessoal, dessa cegueira espiritual era eles não crerem nas Escrituras. Porque tudo o que aconteceu, Jesus já havia dito.
Jesus já havia dito, os profetas anunciaram, Jeremias anunciou, Isaías, então nem se fala. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou, né, dos acontecimentos que ocorreriam com Jesus, incluindo a sua ressurreição, tudo, né, o que Jesus passaria, levaria as nossas doenças, nossas dores e enfermidades, tudo está escrito, estava previsto. O profeta Jeremias, os profetas menores, os profetas maiores, Davi falou no livro de Salmos, e o próprio Jesus havia falado. Então, a raiz dessa cegueira espiritual era eles não crerem nas Escrituras, e essa continua sendo a raiz da cegueira espiritual das pessoas que estão na igreja e não crescem espiritualmente, não são abençoadas, não experimentam a graça de Deus, não provam realmente, né, dessa vida que o Senhor Jesus prometeu nos trazer, vida abundante. A origem é a pessoa não crer nas Escrituras. Ela não crê nesse livro aqui. Ela traz esse livro, algumas vezes até debaixo do braço, dentro da bolsa, no celular, como é comum, mas elas não carregam no coração. Honestos e tardios para crer em tudo que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse, não estava previsto isso, os profetas não falaram. A raiz, a origem, era eles não crerem na Escritura. A origem das pessoas, a razão, o motivo de tudo, mesmo na igreja hoje, elas não crerem nas Escrituras, não crerem na palavra. E você tem que crer na Escritura. Passa a fazer disso aqui o manual da sua vida. Crê como um livro santo, como um livro sagrado. Amém? Esse livro aqui levou-se milhares de anos para ser escrito. Foi escrito por pessoas diferentes. Cada pedaço foi encontrado em lugares diferentes, não é? Em pergaminhos que foram encontrados em épocas diferentes, em lugares diferentes. Tudo foi ajuntado aqui e parece que todo foi escrito por uma única pessoa. Não tem contradição, um confirma o outro, outro cita o nome do outro, pessoas que nunca se conheceram, e falam o que o mesmo falou, o que o outro falou, e tudo tem se cumprido nos nossos dias. Irmão, isso aqui é o livro sagrado que você tem que acreditar nele, e respeitá-lo. E no versículo de número 27, e começando por Moisés, Jesus começa a explicar para eles, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Meu irmão, nesse livro fala de Jesus. Amém? Aqui fala de Jesus. Desde Gênesis já fala de Jesus. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Quando Deus ele falou lá para a mulher, né? Para Adão e Eva, disse para os dois, que a semente deles pisaria na serpente, esmagaria a serpente feriria o calcanhar. Estava falando de Jesus. Está falando de Jesus. Né? Desde de Gênesis, de Moisés, que escreveu Gênesis, foi falando o que dele se achava nas Escrituras. Agora, com atenção que eu vou te dizer. As Escrituras também, elas falam de você. Você também se acha aqui nas Escrituras. Amém? Também fala de você. Põe na tela para nós aí, João capítulo 5, verso 39. João 5, 39 na tela. Olha o que o Senhor Jesus disse ali. Vamos ler juntos? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E olha o que diz: e são elas que de mim testificam. Ah, mas ali era Jesus? Tá. Ponha para nós agora Salmo 40, versículo 7. Já está lá. Davi dizendo, olha só. Então disse, vamos ler? Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
A Escritura testificava de Davi, a Escritura testificava e testifica de Jesus, a Escritura testifica de você. Leia a Bíblia e veja o que a Bíblia fala de Jesus, veja o que a Bíblia fala de você. Seus olhos espirituais vão começar a ser abertos. Você vai ter a visão espiritual. Amém? Veja o que a Bíblia fala de você. Ela também testifica de você. Testificava de Davi, testifica de Jesus, testifica de mim, testifica de você. Nós estamos aqui. Aqui. Estamos aqui. O apóstolo Tiago disse assim, que aquele que ouve a palavra e ele se esquece, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o quê? O seu rosto, e logo se vai e se esquece de como era. Misericórdia. Então, quando você está olhando aqui para a Bíblia, você está olhando pela forma como Deus vê você. Deus vê você aqui, ó. Essa é a imagem que Deus criou de você. Está aqui. Quem você é em Cristo. Aqui está o seu espelho. Amém? Aí os seus olhos vão começar a se abrir. Você vai deixar de se ver como o mundo te vê, como as pessoas te julgam e coisas do tipo. Você vai começar a se ver da forma como Deus te vê. Seus olhos espirituais vão se abrir. Você vai começar a ter a visão espiritual. Amém? Vai começar a ter a visão espiritual. E aí continuamos aqui. Tem mais coisas. Olha o versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles em casa. Vocês estão lendo comigo? 29, então eu vou ler de novo. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Veja, Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus ia para mais longe. Porém, eles chegaram aonde eles queriam. E eles tiveram que constranger Jesus a ficar. Por quê? Porque, veja bem, você pode ter muitos amigos, mas você vai à casa de todos eles? Não. Você pode ter muitos amigos conhecidos, mas todos eles entram na sua casa? Se assentam à sua mesa? Não. Quem entra na sua casa e faz uma refeição com você dentro da tua casa, ou você vai à casa dela e faz uma refeição à mesa junto com ela, não é? Você dá a essa pessoa você se nivela a essa pessoa, você se torna igual a ela, você se abre para ela se abre para você, vocês criam uma espécie de unidade, de unificação. Tá? Então, essa comunhão com Jesus é para quem realmente quer. E por isso eles tiveram que constranger Jesus a ficar. A graça de Deus, a comunhão, a intimidade com Jesus, pessoal, está disponível a mim, a você, a todas as pessoas. Só que você realmente tem que querer, e tem gente que não quer. Só quer, né, vir à igreja e ser um religioso, ser um evangélico, e não passar disso. Aqueles que realmente querem estar à mesa com Jesus, querem ter comunhão com Jesus, querem estar junto de Jesus, querem ter uma conexão profunda com Jesus, esses vão precisar realmente desejar isso de todo o seu coração. Deus, eu quero. Se humilhar, abrir o coração, e às vezes até com lágrimas. Eu quero comunhão, Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor. Jesus fez isso de propósito.
fez comigo que ir para mais longe. Fica, não, não posso. Fica, não, fica, mestre, fica, já é tarde. E forçar a barra ali. Aí Jesus foi e entrou. Até onde você é capaz de desejar e de buscar essa comunhão? Uma coisa pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pedirei e buscarei. Amém? Eu digo isso não é para, vamos dizer, para ofender ninguém, pelo amor de Deus. Mas às vezes eu fico misericórdia a Deus, né? Aquele momento de adoração, de louvor, às vezes tem gente assim, ó. Ainda, de vez em quando, se dá o cuidado de fazer assim, ó, para ver o que está acontecendo. Irmão, tem que buscar. Eu tenho pena, né, de Deus, eu tenho que orar por essas pessoas. Deus, a gente está aqui no momento de adoração, de louvor. Põe para nós aí na tela, é Jeremias capítulo 29. Põe para nós, Jeremias capítulo 29. Às vezes tem pessoa que eu falo assim, ó, levanta a sua mão, a pessoa fica assim, ó. Até o braço dela está pesado. E a pessoa precisa se abrir, pessoal. Põe para nós aí na tela, Jeremias 29, 13. Olha o que diz aí. Vamos ler juntos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Tem que ser de todo o coração. Glória a Deus. E como é bom, pessoal, você poder levantar pela manhã e às vezes sacrificar até um pouco do seu tempo e fazer aquilo que nós demos o nome de devocional, né? Alguns chamam de devocional. Como é bom você sacrificar um pouco do seu tempo e buscar de Deus. Amém? Mas volta aqui. Estamos lendo o versículo 30 agora. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-lhe, ele o deu. E olha o 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aí Jesus foi e partiu o pão, né? Imagina, viaja lá, para lá, partiu o pão, deu para eles. Na hora que eles comeram, os olhos se abriram, aí Jesus desapareceu. O partir do pão, pessoal, o partir do pão é você reconhecer o que Jesus fez por você. É você reconhecer que Ele morreu a sua morte, Ele carregou o seu pecado, Ele sofreu o teu castigo, Ele foi o seu substituto naquela rude cruz. Ele já pagou pelo seu perdão, Ele já pagou pela tua santificação, os teus pecados já foram apagados, toda a dívida que havia contra você, diz o apóstolo Paulo, foi pregada naquela cruz. Esse partir do pão é você reconhecer a graça, é você reconhecer o amor, é você reconhecer o que Jesus fez por você, há 2000 anos atrás. Eu fiquei impressionado com um documentário que eu assisti na nossa TV, num canal chamado History 2, isso já era de madrugada, eu de besteira estava lá, de besteira não, né? Eu estava lá e de repente, eu parei porque tinha lá uma pesquisa que foi desenvolvida, não sei aonde aí, foi Estados Unidos possivelmente, por cientistas ateus, pesquisadores ateus. Então, foi uma pesquisa desvinculada de toda a religião, todo o conceito religioso. Foi na ciência, foi na pesquisa. E a coisa é tão impressionante. Esse documentário, eu não me lembro, não recordo o nome exato dele, pena que não me recordo, mas ainda vou encontrar uma hora. Fala sobre o sofrimento que Jesus teve. A ciência não nega. E ali o pesquisador foi falando ali, ele era ateu, vai vendo, do que Jesus passou, meu irmão, é muita coisa. Eu fiquei assim, eu fiquei pregado no sofá, e assim, com o olho extasiado assim, falei, meu Deus, sofreu muito, pessoal, sofreu demais, Ele sofreu por mim, sofreu por você.
Foi muito, eu não tenho palavras para dizer, porque eu não sou o pesquisador, mas sofreu muito, pessoal. Jesus sofreu demais. Mas Ele fez isso por mim e por você. Eu carrego isso comigo. Eu penso que se eu fosse a única pessoa na terra que existisse, não existisse mais ninguém, Jesus teria feito tudo aquilo por mim. Tudo aquilo Ele teria feito por mim. E tudo aquilo Ele teria feito por você. No partir do pão, Jesus é esse pão que dá vida ao mundo, foi partido, foi despedaçado. No partir do pão, os olhos espirituais deles foram abertos. Você precisa conhecer a graça de Deus. Você precisa reconhecer o amor de Deus. Põe para nós na tela. É 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Ah, detalhe, hein? O pesquisador, depois de fazer a pesquisa, sabe o que aconteceu? O homem se converteu, pessoal. Não é possível. Se converteu. Se tornou cristão. Era ateu. Fez a pesquisa, não. Recebeu Jesus. Crê em Jesus. Muito forte. Vem para nós na tela, 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Olha aí. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para aqueles que são cegos espiritualmente, não reconhecem o evangelho, a boa notícia, né? E eles estão perdidos, e às vezes até dentro da igreja. Agora, quando elas entendem esse amor do evangelho, o amor de Cristo, os olhos espirituais dela são abertos. Amém? São abertos. Voltando aqui para a gente finalizar, nós estamos aí no versículo 32 agora. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ainda hoje, meu irmão, quando Jesus ele fala conosco, o nosso coração arde, a nossa alma ferve. É a lenha que incendeia as águas, o nosso coração. Amém? Ainda hoje, quando você recebe uma palavra vinda de Deus, o seu coração queima dentro de você. Quando Jesus fala, a alma queima. Amém? E Jesus falava e a alma deles queimava. Eu não sentia, você sentia um fogo? Eu sentia uma coisa ardendo aqui, falava forte aqui dentro. É assim, pessoal. Quando Jesus fala, a gente sente uma coisa forte aqui dentro da gente. Não fica só aquela ideia da mente, do pensamento que você tem quando você lê um livro, estuda na escola, tal, do pensamento. Não, é uma coisa que vem aqui dentro, queima aqui dentro. É o Senhor falando, é um registro. No seu espírito, Deus fala ao seu espírito, Deus fala ao seu coração. Amém? É o seu coração que Deus fala. E tem mais. Versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Jesus já tinha aparecido para mais alguém a essas alturas. E eles, que era o Simão, né? E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Veja só, eles estavam lá em Emaús, na casa deles, onde estavam. Quando os olhos foram abertos, para onde eles foram, pessoal? Para onde eles foram? Olha só, vamos lá, tem que prestar atenção nos detalhes.
Olha aqui o 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Foram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Eram 11, que o Judas já tinha ido embora, Beleléu. E os que estavam com eles, tinha mulheres lá tal e outros discípulos. Vai vendo, quando a pessoa tem, pessoal, os olhos espirituais dela abertos, ela volta para a igreja. Mas eu tenho que pregar, é verdade, a obra de Deus nós temos que fazer lá fora, mas antes mesmo dela ir fazer a obra de Deus lá fora, para onde que ela vai? Para a igreja, onde estavam congregados os 12. Ela quer estar entre os salvos, amém? Antes dela fazer a obra de Deus lá fora, de ela ajudar o necessitado, que é o que temos que fazer, a missão da igreja, é pregar o evangelho pelo mundo, não é dentro das 4 paredes do templo, não, é pelo mundo, temos que ir, pessoal. Tem aí Venezuela, tem Guiana, tem Suriname, tem América Latina toda, tem América do Norte, tem Europa, tem a África, tem comunidades indígenas, tem um monte de lugar, mas, antes disso, eu tenho que estar na igreja. Voltou para Jerusalém, onde estavam os 11 congregados, e já tinha boa notícia também, porque Jesus já tinha aparecido para Simão, a essas alturas. Quando eles saíram de lá, só tinha aparecido para quem? Para as mulheres, quando eles tinham saído de lá de Jerusalém, só tinha aparecido para as... E eles creram? Não, foi o Pedrão lá tirar a prova. Não bastou. A essas alturas, Jesus já tinha aparecido para outras pessoas, tinha aparecido por Simão. Então eles voltaram lá para Jerusalém, e lá eles já voltaram e ouviam também boas novas. Na igreja você vem para ouvir boas novas. Amém? E eles lá congregados em Jerusalém, o que fizeram? Olha aqui o versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles voltaram para ouvir boas novas e voltaram para contar o seu testemunho. Então você tem que, antes de ir lá fora, pregar o evangelho lá fora, você tem que vir para a igreja, para você ouvir as boas novas e contar o seu testemunho. Aí depois você vai buscar o pecador lá fora, vai buscar o perdido lá fora. A quem tem os olhos espirituais abertos, vem para Jerusalém, vem para a congregação, ouvir as boas novas e contar o seu testemunho. Oh, meu irmão, eu creio que o coração de muitos aqui está ardendo. Né? Quando é a minha palavra, não tem nenhuma reação. Quando é de Deus, você sente, é Deus falando comigo. E nós começamos hoje esse propósito, 5 domingos, não falte nenhum, não troque uma reunião aqui dessa por umas horas a mais na cama, não faça isso. Porque eu estou muito cansado, eu trabalho muito. Essa madrugada foi dormir, era 2 da manhã praticamente, 6 horas, eu estava em pé hoje. Estava lá com o jeito dobrado, lá, clamando a Deus por essa reunião, pela sua vida. Amém? Então, não troca não. Você vai vir aqui todos os domingos desse mês de março e vai comer o pão, como nós vamos fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor abra os olhos espirituais, para que Ele dê visão, abertura de visão espiritual. Amém? Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Isso, agora você vai falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso amado Pai. Querido Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, deixa preparado só. Ó Deus, ouça a oração desta pessoa que está dizendo: Senhor, eu desejo, Pai. Eu desejo ter os meus olhos espirituais abertos. Pai, eu quero enxergar espiritualmente. Senhor,
ouça a oração que esse irmão, que esta irmã faz a Ti. Nós começamos hoje, Pai. Começamos hoje, Senhor, 5 domingos, este é o primeiro, Pai, da abertura da visão espiritual. Dê a este povo, ó Deus, a visão espiritual. Ajuda-os, ó Deus, a conhecer, Pai, o mistério do Evangelho. É mistério para muitos, Pai, mas para nós que recebemos a inspiração, a iluminação do Espírito Santo, já não é mais um mistério, Senhor, porque o Senhor nos revela, porque o Senhor nos mostra. Oh Deus, assim como o Senhor abriu os olhos espirituais de Cleopas e daquele outro discípulo que estava com ele, abra os nossos olhos espirituais também, Senhor, que possamos enxergar, Senhor, que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Oh Pai, e dai-nos a comunhão contigo, Senhor, a comunhão que precisamos, a comunhão que necessitamos, Senhor. Esta comunhão, Senhor, esta comunhão que tanto nos importa, esta comunhão que tanto nos convém, Pai. Dai-nos desta comunhão, Senhor. Dai-nos desta intimidade contigo, Senhor. Oh, querido Deus, o nosso coração deseja, a nossa alma nela, Senhor. Oh Deus, o nosso espírito deseja. Seja agora honesto, sincero com Deus. Senhor, eu quero Tua presença, eu quero Tua salvação, eu quero o Teu Espírito em mim, Senhor. Me dê visão espiritual. Abra, Senhor, abra os meus olhos espirituais, Senhor. Eu quero ver Tua glória, eu quero ver o Teu poder, eu quero ver o Senhor. Aleluia, oh aleluia. Oh, rimanabashuri besuri bicantone, ramadore besibabore massidere bicantone. Oh Senhor, oh Deus eterno, louvamos a Tua presença, agradecemos ao Senhor, Pai, por esse momento em comunhão contigo, Senhor. Aleluia, Te louvamos, Pai, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou